TV Shalom. Romanos 9, 21 a 23. Está escrito assim: ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparado para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já diante deles já estão preparados. E se você quiser, você diz amém. Você que pode, tome vossos assentos em nome de Jesus. Irmãos, estamos no 25º encontro de vasos. Um encontro que certamente é um encontro onde estão reunidas pessoas de Deus que vêm designadas somente para adorar a Deus, para engrandecer a Deus. Pessoas que vêm com o propósito apenas de estar adorando ao Senhor. Certamente bem, é um evento aonde você vem adorar ao Senhor, você vem engrandecer o nome de Deus, e muitas das vezes não sabem a importância de estar no encontro de vasos. Isso aqui é uma festa dada para Deus, aonde quem são presenteados somos nós. Repito, é uma festa dada para Deus, aonde quem são presenteados somos todos nós. E nisso, nós ficamos, para quem não sabe, perplexos, a perguntar por que chamar um ao outro de vaso. Qual é a simbologia de chamar o irmão ou a irmã de vaso? Porque certamente é costumeiro a gente dizer: como vai, vaso? Como você está, vaso? E aí, vaso, como vai a tua casa? Como está a sua igreja? Por que originalizamos um ao outro o crente como vaso? Certamente que vaso é uma matéria que vem do barro, e o barro é que vem da terra, que se originaliza da areia ou do pó. Assim como foi certamente, como no início de tudo, quando Deus escreve em Gênesis, dizendo que Deus vai até a terra, cria o homem do pó, sopra o seu espírito e fôlego de vida e dá forma a esse ser que somos nós. Por isso falamos que somos vasos, porque interpretação de vaso significa o Criador que nos criou, e a gente veio de uma matéria aonde nós não deveremos nem vir nem existir. Significamos que nós fomos e nós somos o próprio milagre do Senhor. Nós somos o milagre do Senhor. Só que o texto que ora acabamos de ler, na carta aos Romanos, no capítulo 9, no versículo que lemos do 20 a 23, Paulo vai ser bem específico a respeito
do oleiro quando quer fazer o vaso, e qual é a honra desse vaso depois que ele o faz. Mas também o que acontece quando um vaso ele sai dos seus caminhos, peregrina apenas no seu querer e na sua própria vontade, saindo da presença daquele que o fez, sendo um vaso rebelde, destemido, a ponto que quem manda mais nele não é mais o Senhor. Então Deus não irá se alegrar mais dele. Porque aquele que está na mão e na presença do oleiro, Paulo mesmo vai escrever a carta dizendo que esse é o vaso de misericórdia. E a palavra misericórdia é o mesmo da interpretação graça, que se origina da palavra original, que é favor não merecido. Quer dizer que o vaso que não é merecedor de bênção, Deus estende a mão para ele, para o abençoar. E aquele que deveria ter a honra de receber essas bênçãos, se afasta da presença daquele que nos fez, sendo que Deus cria uma ira por ele não ser aquilo que Deus formou desde o princípio. Paulo descreve que esse é o vaso de honra e o vaso de desonra, o vaso de ira e o vaso de misericórdia. Mas é só que é engraçado que Deus não só tem a gente como vaso. Deus não só tem a gente e nos vê como um vaso na mão dele. Também há outras simbologias que a igreja é estabelecida na Bíblia, e assim Deus nos comporta. A primeira, a Bíblia vai dizer em Mateus 5, que nós somos o sal da terra, que nós somos o diferenciado, que nós somos alguém diferente no meio de uma grande multidão. E ele vai logo dizer que também nós somos a luz que faz brilhar no meio da escuridão, a luz que brilha para achar aonde está perdido, a luz que faz brilhar para achar o caminho de onde não deveria sair do lugar. Ele também tem a gente, pastor Marcos, como árvores, retratando o que? A árvore quando cresce dá bom fruto, e aquela que não dá fruto é cortada e jogada no fogo. Ele também tem a gente como ovelha. Ele mesmo disse que ele é o bom pastor. Mas se porventura uma ovelha sair de sua presença, eles largam a 99 e vai atrás daquela que se perdeu. O interessante é, pastor Wagner, que ele diz que ele sai e vai atrás dessa perdida, mas ele não fala onde larga as 99. Ele não fala onde deixa as 99. Será que o pastor vai ter incredulidade de, por causa de uma, perder as 99? De jeito maneira. Então quer dizer que se ele deixou as 99 e foi atrás de uma, tinha alguém guardando essa 99. Vai dizer que o pastor não andava sozinho. O pastor não tem o costume de andar só. Que normalmente o pastor tinha um copastor, que quando ele saía, deixava o pastor no lugar. Então, quando diz que Cristo, ele é o compastor, e ele sai ao encontro de alguém que se perdeu, ele não quer dizer que também vai abandonar as 99. Porque vai dizer que Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Se ele está em todos os lugares ao mesmo tempo,
Então quer dizer que enquanto você está aqui, Ele está aqui no nosso meio, e você está preocupado com o que está acontecendo lá no teu lar, Deus está dizendo: não te preocupa, apenas foque aqui, porque enquanto você adora aqui, Deus está lá no teu lar trabalhando. Enquanto você está aqui, Deus está lá movendo no teu trabalho. Enquanto você está aqui, Deus está trabalhando lá no teu lar. Ei, meu irmão, eu tenho um negócio para você. Aqui não é lugar de receber, não, pastor. Que eu sei, igreja é lugar de adorar a Deus e dar a Deus. Mas depois que você termina o culto, aí que você recebe. Quando você termina o culto, aí que você recebe o presente de Deus. Eu quero te dizer que se você vir para o templo, se você vir para a igreja, independente da denominação, significa que você vem para render graças a Ele, porque Ele abriu a porta para você. Ele que te livrou durante o dia a dia. Foi Ele que supriu tuas necessidades emergenciais. Então templo não é para receber, templo é para dar adoração a Deus. Agora depois que termina o culto, meu Deus, depois que termina a adoração, depois que termina o clamor, depois que termina a consagração, você recebe de Deus aquilo que o amigo não pode te dar, aquilo que teu familiar não pode te dar, aquilo que ninguém jamais te dará. Então renda graças a Deus, para Deus te dar o melhor para você. Esse é o Galavassura Badacai. Deus também tem a gente como ovelha, e tem a gente também como noiva, que vai representar que a gente devemos ser cuidadas, devemos ter a essência da noiva. Porque quando a noiva vai casar com seu noivo, ela não casa de qualquer jeito. Quando a noiva, ela vai casar, ela passa 24 horas no processo. É de limpeza, é de massagem, é de um bom perfume, é indo para o spa. Então todas as vezes que vai, há um preparamento. Então eu quero te dizer que quando nós vamos para a casa de Deus, nós temos que ir preparados, nós temos que ir com o coração aberto para o nosso noivo, porque quando você vem aqui, Deus já está fazendo alguma coisa para você, você possa até não ver, mas Deus já está fazendo. Que negócio é esse? Você não pode até estar enxergando, mas Deus está te dizendo já desde já: eu estou trazendo aquilo que está longe perto de você. Aquilo que está longe está chegando para perto de você. Como é isso, pregador? Vou te provar. Vai dizer que quando Abraão está subindo com Isaac para sacrificar, diz que ele chega junto com seus moços e diz: ficai aqui que eu vou ali no monte sacrificar. Só que a palavra aqui está errada. Como é que ele pode dizer que ficai aqui que eu vou lá? Por quê? Porque tudo que é ali é perto e tudo que é lá é longe. Quando Abraão chega e diz: ficai aqui que eu vou ali, ele está dizendo: para vocês o pico do monte pode até estar longe, mas para mim, que eu tenho o costume de ir e vir, está perto. Eita, sabe o que Deus está dizendo? Aquilo que Deus planejou para você, o projeto, o sonho, pode até você achar que está longe, mas Deus está trazendo a existência e está trazendo para sua mão, está trazendo para você. Ele não desiste não, mulher de Deus, não desiste não, homem de Deus. Deus ainda tem promessa para fazer, não está longe não, é porque Deus está preparando o melhor. Deus está trazendo o melhor para você. Mas ele trata a gente como o Diniz diz, que a gente é como um vaso. A gente é como? A gente é como? 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 20. Paulo vai escrever a epístola falando para Timóteo: Timóteo,
Numa casa não somente há vasos de ouro, tem também de prata, e tem também de pau e de barro, que uns são para a honra e o outro são para a desonra. Fale para seu irmão: irmão, você é vaso de honra ou de desonra? Quando Paulo chega para ele e diz que uma grande casa tem vários vasos, significa que quando a gente reflete em casa, se reflete em templo, se reflete em casa de oração. Perceba que quando a gente fala de lugar, ele está falando de uma grande casa. Porque nos tempos antigos, a casa larga e grande era uma tenda grande, que só quem poderia ter era quem tinha muita financeiramente. Eram os reis, eram os melhores guerreiros. Mas é só que quando a gente pensa em tenda, nós pensamos logo em tabernáculo. O tabernáculo significa o lugar aonde Deus habita. Quem me ouve, diga amém. O lugar aonde Deus vai permanecer. Então, quando Paulo chega para Timóteo na sua epístola e diz: olha, tem um lugar grande aí, aonde há vários vasos, mas tem diferença, porque uns são para honra e outro para desonra. Aí ele começa a dar início falando do vaso de ouro. Ou quando fala de vaso de ouro, fala aquele que se destaca, o que se apresenta, o que se oferece, o que nada se coloca do lado de dentro, porque ele se acha grande. E quando ele se coloca, só é colocado em grandes eventos. Aí ele começa a explicar a relação do vaso de barro. Só que perceba que o vaso de ouro é assim. Ele só aparece na hora que o evento é grande. Ele só aparece na hora que o nome dele vai ser destacado. Ele só aparece quando o nome dele vai ser ovacionado. Ele só aparece se ele tiver algo em troca. Ele só aparece se for algo favorecível a ele. Perceba que é o 25º encontro de vaso. Quem sabe foi muito destacado. Quem sabe várias localidades receberam o convite. E certamente alguns eram para estar aqui e não estão. Porque hoje em dia, no século 21, em vez de o crente estar colado com o outro, é um matando o outro. Em vez de o crente estar um ajudando o outro, é um enterrando o outro. Você já viu macumbeiro falar de macumbeiro? Eu nunca vi. Você já viu maçom falar de maçom, pastor Marconi? Eu nunca vi. Você já viu TJ falar mal de TJ? Eu nunca vi. Você já viu falar mal de cigano? Quem sou eu? E se falar, é falar de um mexer com todos. Aí o pau quebra, vai logo para a mão e se deixar até mata. Mas eu nunca vi uma raça que era para apoiar um outro, que era para ajudar um outro, que era para estender a mão para o outro. Em vez de estender a mão, termina de pisar no pescoço para matar. Porque normalmente é assim. Hoje no século 21 não precisa para estar nas casas, para estar divulgando o que aconteceu com o outro, não. Hoje agora o diabo está usando até a internet. Aí tem alguns crentes que estão sendo usados pelo inimigo. Aí quando recebe a notícia, aí manda uma mensagem e diz: olha, irmã, tu lembra daquele fulano? Ele caiu daquele jeito. Lembra daquele ciclano? Ele caiu, ele não está mais de pé. Aí em vez dela revidar dizendo: não, vamos orar por ele, vamos orar por ela, vamos ajudar, não, termina de matar. Mas eu acredito que ainda tem uma geração de pessoas que vai se levantar para
ajudar aqueles que um dia estavam no caminho. Eu acredito. Só que quando fala de vaso de ouro, ele termina logo dizendo, e o vaso de prata. Quando fala de vaso de prata, ele está falando aquele que se destaca indiscretamente. É aquele que é o favorito de todos, é o ousado, tem acesso a quase todas as repartições. Ele é colocado normalmente na cozinha, na sala, no banheiro, porque o negócio é mostrar. Porque não se coloca no quarto, porque o quarto é lugar de intimidade. Então, como ele não vai se apresentar no quarto, então significa que ele fica na sala e na cozinha, para quando as outras pessoas passar, olhar para ele e ver que ele está lá. Quando fala a Timóteo Paulo do vaso de prata, ele quis dizer que tem algumas pessoas que quando aparece indiscretamente. Parece que ela não quer aparecer, mas ela quer aparecer. Parece que ela quer se envolver com você, não para te ajudar, mas apenas para te sondar. E esse tipo de pessoas não vai te ajudar. Porque quando você conta um sonho a ele ou a ela, e ela não tiver a mesma visão que você, a primeira coisa que vai fazer, o vaso de prata vai dizer, esse sonho é pequeno demais para você. Eita, não se iluda não, que essa profecia que você recebeu foi endereço errado. Isso aí que você recebeu não vai concretizar. Isso aí que falaram de você, você nunca vai conseguir. Você nunca vai receber. A porta nunca vai se abrir. Mas eu sei de um Deus que independente da situação, do homem querendo, do amigo não querendo, da família não querendo, ele vai e faz. Ele vai e faz. Deixa eu te dizer algo, não se engane que há diferença entre amigo e colega, e família e parente. Nem tudo que diz é teu amigo é teu amigo. Nem todo mundo diz que vai te ajudar é teu amigo de verdade. Porque é assim, na hora que a geladeira tá cheia de Coca-Cola, tá cheia de comida, pregador Cosme, todo mundo quer ir na festa. Quando tem festa em casa, todo mundo aparece. Quando tem festa em casa, aparece todo mundo de todo canto. Mas na hora que o deserto bate na porta, ninguém manda um abraço, ninguém manda um salve, ninguém vai lá na porta. E por mais que tenha consideração de ajudar, não ajuda, não estende a mão. É a mesma coisa, família para parente. Tem pessoas que é do mesmo sangue, parece que vai te ajudar, mas não te ajuda. Parece que vai estender a mão para você, mas não estende. E aí, por isso que a Bíblia sabe em dizer que muitas das vezes o amigo na hora da angústia vira mais que um irmão. A Bíblia está dizendo que Deus tem o poder de levantar aquele que muitas das vezes não anda contigo, não convive contigo, não está contigo, mas Deus levanta ele para te ajudar. Deus levanta ela para te ajudar. Levanta a tua mão direita para o céu, pelo amor de Deus, que eu vou profetizar para você. Eu sei que você está cansado, eu sei que você está cansada. Passou aqui desde 1h da tarde, quem sabe, e está dizendo, eu quero ir para casa, eu não aguento mais, estou olhando até para o relógio, mas Deus está dizendo, não te preocupa não, que ainda essa semana que vai entrar, eu vou levantar gente desconhecida. Deus vai levantar pessoas para te ajudar. Ele manda repasse e nem me daquela passai. 1 minuto de adorar a Deus. Só quem você é aquele que sabe que Deus é provedor. Aí ele continua dizendo, e há vaso também de madeira. Quando fala de vaso de madeira, é aquele que está em todo evento.
o grande, o médio e o pequeno e de grande porte. Mas ele só se apresenta na hora da festa. Ele só aparece quando o negócio é bom. Quer dizer que ele não é constante. Ele não anda na presença de Deus. Uma hora ele está frio, outra hora ele está quente. Outra hora ele está pegando fogo, outra hora ele está no manto. Outra hora ele está triste, outra hora ele está alegre. Na segunda ele está com fogo. Na terça-feira o fogo já apagou. Na quarta-feira o manto desceu. Na quinta-feira o manto já não desce. Que negócio de desequilíbrio é esse? Uma hora tá, uma hora de estar. Uma hora tá, uma hora de estar. Deus está dizendo: o negócio é constante. O negócio tem que dar continuação. O negócio não pode acabar. Esse negócio que hoje tem e amanhã não tem, isso aí está errado, meu irmão. Põe aí a direita para consertar. Põe esse negócio aí para... Meu Deus. Aí ele diz: mas apesar do vaso de prata, de ouro e de madeira, tem um de barro. O de barro é o simples. É aquele que não quer aparecer. E como ele não quer aparecer, normalmente em festa ele fica como vocês, recuado. Ele sente a presença de Deus. Ele sabe que Deus está falando, mas ele recua, porque normalmente vaso de barro às vezes é tímido, gagueja, muitas das vezes não consegue louvar bem, não tem um timbre certo de voz, não tem uma boa eloquência, às vezes não tem um estudo concluído, às vezes só recebe um salário mínimo. Mas quando o diabo manifesta, quando o diabo aparece, eita, quando o diabo manifesta, a primeira coisa que ele grita é: sai de perto de mim que eu te odeio. Sai de perto de mim. Deus está dizendo: não é mesmo dedo que dá autoridade, não é diploma que dá autoridade, não é conta bancária gorda que dá autoridade, mas aquele vaso que quando se o lebeca lava sai, o remendeca sai, aí Deus usa, o diabo bate em retirada. Existem esses tipo 4 vasos dentro da casa de Deus, mas tem diferença neles. Qual é, pregador? É que quando vai passar pelo fogo, o negócio muda. O vaso de ouro e o de prata, quando vai no fogo, derrete. O de madeira, se não virar pó e cinza no fogo, vem de lá o cupim, corrói e destrói. Mas o vaso, quando vai para o fogo, quando, eita, eu estou sentindo um negócio diferente aqui. Deus está dizendo: quando eu te coloco no fogo, não é para te matar não. Quando eu te coloco no fogo, não é para você cair não. Quando eu te coloco no fogo, é para te dar estrutura, para te matar. Cheia, lava, sai. Pega na mão do teu irmão aí e diz: o fogo não te mata, o fogo te fortalece. O fogo não te mata, o fogo te fortalece. Dá lugar para Deus, minha irmã, que isso não vai te matar. A lava cheia. Meu Deus.
Eita, eu tô sentindo um negócio. Urevusi. Elebaixi, que manto cubuzo como me dá. Alai, que manto comando sai. Elebai, como to comanda calabá. Arabai, to comando i. Rebaixo e calabaceia. Uribide kirimi nagasai. Deus está dizendo: o ano ainda não acabou. A promessa ainda está de pé. A promessa ainda. Quem sabe você disse: Deus, tu não prometeu no início do ano. Não foi assim que tu prometeu. Mas o ano está se passando e você não está enxergando nada. O ano está se passando e você diz: cadê, meu Deus? Cadê que a irmã sobe monte, desce monte? E eu subo com ela e não recebo. Que negócio é esse, Jeová? Eu estou consagrando o mesmo que ela, e ela recebeu primeiro que eu. Porque Deus, meu irmão, se está demorando, é porque está preparando para te dar o melhor. Deus está dizendo: porque o que Ele te dá não tem prazo de validade. Eita, lava sui que manda cai. Aquilo que Ele vai te dar não tem prazo de validade. Porque o que Ele te dá, o diabo não toma, a família não toma, o parente não toma, o demônio não toma. Aquilo que Deus te dá, Ele não joga na tua cara para dizer que te deu, para dizer que a porta abriu só porque Ele abriu. Quando Deus te dá, é para permanecer. Se saiu da tua vida, nunca foi de Deus. Se a porta se fechou, nunca lava cheia. Se Deus ainda permaneceu, continua, porque ninguém tomará da tua mão. Só que quando ele fala desses vasos, ele quer dizer que antes que o vaso se destaque, pregador Manuel Costa, meu pai na fé, vai dizer que os vasos passam por alguns momentos que devemos passar. E normalmente o vaso, ele passa por 3 momentos, para que assim a gente venha entender o propósito dele. Com a primeira feita, o primeiro momento que o vaso vai passar, significa o vaso moldado. O vaso moldado, normalmente, é aquilo que está escrito em Jeremias 18. Quando vai dizer que Deus vai até Jeremias e diz: Jeremias, desce depressa à casa do oleiro, porque lá tu vai ouvir as minhas palavras. Aí o texto é bem claro em dizer que Jeremias desce correndo desesperado à casa do oleiro. Quem me ouve, diga amém. Só que diz que quando ele chega lá, pastor Marcos, diz que o oleiro já estava trabalhando no vaso. Não, tem gente, ó, tem 3 pessoas que pegou, vou repetir. Antes de chegar na casa do oleiro, o oleiro já estava trabalhando em cima. Ei, eu vou repetir para ver se alguém entendeu. Eu vou repetir novamente. Estou dizendo que quando Jeremias foi correndo para a casa do oleiro, destemido, sem pensar o que ia acontecer, sem pensar o que ia passar, a mão de Deus já estava trabalhando. Eita, Deus está dizendo que antes de você chegar aqui, Ele já está trabalhando na tua semana para dizer como vai acontecer. Aí ele desce. Quando ele desce, diz que ele vê o oleiro fazendo um vaso. Só que barro não é cimento, barro é barro. E na hora que o oleiro quer fazer o vaso, pastor Marconi, diz que quando ele vai fazer, ele faz com
um barro específico para fazer esse vaso. Vai dizer que existe no planeta 20 tipos de vasos, mas apenas 8 servem para fazer o vaso. No meio de uma grande maioria, meu pai na fé, existe uma minoria que serve para ser o vaso do oleiro. Só que o oleiro, quando vai, ele não vai de qualquer maneira. Porque entre a maioria, só a minoria são escolhidos para serem preparados para seu vaso. Por isso que está escrito em Mateus 22, versículo 14, porque são muitos chamados, mas pouco escolhidos. Porque quando ele fala a parábola do banquete nupcial, ele está dizendo que muitas das vezes aquele que fica de canto e se oferece, muitas das vezes ele não é aquele que Deus quer. Porque vai dizer que o lugar aonde o oleiro vai para pegar o barro, diz que ele vai no meio da mata, ele vai no meio do bosque. Ele vai parar no meio de um lugar, de um pântano, aonde ninguém quer ir. Porque independente do lugar, ele vai atrás do barro para fazer o vaso. Independente aonde é, ele vai atrás quando ele quer fazer. Tá vendo você aí? Você é vaso. E certamente antes de você ser vaso, você era barro. E você era barro que vivia no meio do pântano, lugar aonde tem animal feroz, aonde um come o outro, aonde é cada um por si, aonde ninguém pode estender a mão, porque acha que isso aí é coisa que não deve fazer. Aí você estava lá jogado na bebedice, quem sabe na prostituição, não aguentava ver um pagode, não aguentava ver o carnaval, não aguentava ver um paredão. Aí Deus foi lá no meio desse negócio e disse: eu tenho um projeto melhor para ela, eu tenho um projeto melhor para ele. E o diabo está dizendo: o que é que vai fazer com ele? O que é que vai fazer com ela? E ele não entende que hoje o barro de ontem é o vaso de hoje, o barro de antigamente é a honra de hoje. E sabe o que Deus está tomando minha boca para te dizer? Que tua família não vai ficar lá, que tu vai dizer ainda: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Te prepara, mulher de Deus, te prepara, homem de Deus, ainda tem surpresa melhor para você. Aí ele vai lá, quando ele vai no pântano, ele pega esse barro e leva para a casa do oleiro, e diz que chegando lá, ele pega o barro e deixa em um lugar excluído. Para quê? Porque quando ele pega o barro no meio do pântano, vai dizer que ele tem uma essência que cheira mal. Então a única forma de tirar a essência de dentro do barro é colocando num lugar alto para o vento passar e tirar o mau odor. Vou repetir. O oleiro entra no pântano, colhe o vaso, chega na casa do oleiro, coloque um lugar alto na contramão do vento para tirar aquilo que está ruim dentro, aquilo que está fedendo dentro, aquilo que não presta dentro. E quando fala de vento contrário, está falando de dificuldades no meio do dia a dia. Porque antes de ele ir para a roda para virar vaso e entrar na mão do oleiro,
Deus pega ele e bota ele no vento, para começar a tirar as mazelas de dentro dele. E que mazela é essa, pregador? Você mentia e agora não mente mais. Você se prostituía e agora não se prostitui mais. Você andava na cachaça, agora não anda mais. Você era mulher de 2 homens, agora não é mais. Você era um homem de 2 mulheres, e agora não é mais. E agora, pregador, eu sou o quê? Você é aquilo que Deus quer que você seja. Você é aquilo. Deus está dizendo: te prepara que é só o começo. Aí depois que diz que coloca no vento, ele diz: o mau odor já saiu, o mau cheiro já saiu, tá limpinho. E agora eu viro o vaso? Ele diz: não, agora que começa o processo. É agora que vai começar o processo. Porque tem gente que já está passando e está dizendo: Deus, o vento foi forte. E Deus está dizendo: vem um vento mais forte ainda. Tem gente que está dizendo: Deus, a prova foi difícil no início, já está finalizando o ano e eu não estou vendo nada. Deus está dizendo: vai vir muito pior. Porque o homem, irmão, só está configurado e atualizado para receber bênção. O homem não está acostumado com a perca, não. O homem não está acostumado a sair as coisas da vida dele, não. Porque o que importa para ele é o ganho. A perca, ele começa a se estressar. Ele não aceita a perca. Se viu um profeta aqui dar 2 machadas, liberar a língua estranha e dizer assim: a porta vai se abrir, o carro vai chegar, a casa do ano vai entrar, tua família vai ser próspera, você começa a glorificar. Mas quando alguém diz: vai estreitar o negócio para casa ficar em ordem, vai estreitar o negócio para você ir para o céu, vai estreitar o negócio para você ficar feliz, melhor ainda, na presença de Deus, aí a boca trava, ninguém dá glória a Deus, ninguém dá aleluia, ninguém fala língua estranha, ninguém roda no mistério. É assim mesmo. Na hora que a guitarra tá tocando, o tambor tá tocando, aí roda. Na hora que tá adorando e chora na presença de Deus, e levanta a mão e fala em mistério, porque hoje a adoração a vitória é tua. Deus vai te tirar do deserto, Deus vai te honrar. Pelo que eu sei, louvor e adoração é para engrandecer o nome de Deus, é para glorificar o nome de Deus. Não entendi, pregador? Deus está usando minha boca para te dizer: vai vir uma prova muito maior, vai estreitar, vai vir um vento muito melhor, vai vir mesmo. Mas eu te digo, mas não é para te matar, não é para te destruir, é para você enxergar o céu e dizer: eu chorei, mas valeu a pena. Fui caluniado, mas valeu a pena. Tô sendo perseguido, mas valeu a pena. Tô sendo caluniado, mas valeu a pena. Deus está dizendo: eu tenho algo melhor do que a casa, do que o carro, do que a prosperidade. Eu vou vir do céu e vou te levar. O noivo está vindo aí e está dizendo: casa fica, carro fica. Você está reclamando que está andando em rua que não é asfaltada, aonde a
gente vai, a rua está com trilha de ouro. Você está reclamando que você está vivendo de aluguel. Deus está dizendo: eu fui lá e preparei lugar para vós. Deus está dizendo que ele foi, mas ele vai vir. Mas antes que ele venha, antes que ele arrebate a igreja, se ele prometeu, ele vai cumprir. Então ele está dizendo: continue endireitando a vereda na minha presença, que eu estou trazendo algo melhor para você. Eita, meu Deus do céu. Quem está gostando, diga glória a Deus. Quem está ouvindo a voz de Deus, diga aleluia. Pega na mão do irmão e diga: eu sei que você está cansado, mas Deus ainda está na casa. Eu sei que você está quebrado, mas Deus ainda está na casa. Se Deus ainda está na casa, não tem fundo musical. E o que é fundo musical, pregador? É tua adoração, é tua glória a Deus. Deus está dizendo: adora a mim que eu desço para te dar vitória. Aí está lá o barro, tomando o vento todo, dizendo: já saiu tudo. Pregador, eu vim para ouvir essa palavra, não. Hoje os crentes querem vir para a igreja parecendo que é cardápio. Só quer ouvir agora aquilo que quer. Para vir aqui, se o pregador for de outra cidade, porque se for da casa, ninguém quer ouvir mais não. Porque Deus só fala na boca do grande. Deus só fala na boca que está na mídia. Deus usa o pequeno. Eita, é duas horas, baixaia lá. Pegou aqui. Eu quero ver quem está entendendo esse negócio aí. Deus ainda tem profeta dentro de Urabaxaia. Olha, mandará baixaia. Deus ainda tem profeta e vaso dentro de casa. Pega a visão. Pega a visão. Aí diz que está lá, o vento está pegando. O oleiro diz: é agora que vai estreitar mesmo o negócio. Aí pega o vaso e diz que ele joga no meio da roda. E joga com força. Para quê? Porque na hora que começar a girar, o barro não escorregar e deslizar. Por isso que o barro pega do vento e joga no meio. E que meio é esse? No meio da dificuldade. Quer ver que é no meio que ele te deixa na presença dele? Se a vitória fosse demais, algumas pessoas não estariam na presença de Deus. Porque evangelho nunca só foi bênção. Bênção é apenas consequência de servir a Deus. Que eu saiba, evangelho é mártir, evangelho é ser preso, evangelho é ser caluniado, evangelho é você achar que vai estar tudo bem e amanhã você só comer ovo e farinha. A despensa está vazia, está tudo fechado, você coloca currículo e ninguém te ajuda. Mas eu deixo te dizer algo da parte de Deus. Se você está passando pelo pior, mas quando Deus quiser fazer que a glória da segunda casa seja maior que a da primeira, ele pega o pequenininho
pouquinho, meu irmão, e faz a roda girar. Aquele que está embaixo começa a subir, e aquele que está em cima diz: olha ela lá, olha ele só. Aí ele joga no centro. Quando ele joga no centro, diz que ele coloca a mão. Porque se ele não coloca a mão, o vaso desliza. Entenda, se você está no meio da provação, a mão de Deus ainda está aí. Como é que eu sei que a mão de Deus ainda está sobre mim? Você podia estar morto, mas olha você aí. Não entenderam, vou repetir. Era para você estar debaixo de 7 palmos da terra, mas olha você aí. O tiro era para te pegar, mas olha você aí. Era para alguém te matar, mas olha você aí. A prova da semana passada era para te enforcar, tirar teu equilíbrio, e você não está aqui, mas olha você aí. Olha, rapaz, olha você aí. A mão de Deus ainda está sobre você. Tá? Aí vai dizer que quando ele coloca a mão, diz que ele começa a fazer. Quem me ouve, diga glória a Deus. Quem está gostando, diga aleluia. Eu estou sentindo Deus. Diz que quando ele coloca no centro, vai dizer que ele pega os pés e começa a rodar embaixo, porque antigamente não tinha máquina para poder rodar embaixo, rodar em cima e o oleiro fazer o barro de vaso. Diz que ele tinha que rodar com o pé embaixo, para em cima rodar. Eita, tem gente que tá rapaz, Súria. O pé tá rodando embaixo, em cima tá rodando o vaso, mas a mão não sai do oleiro. Eita, meu Deus do céu. Porque quando Jeremias foi, diz que normalmente o oleiro tinha o auxiliar. Só que o texto diz que quando ele vê, ele só vê o oleiro sozinho na casa. E o auxiliar foi para onde? Cadê o ajudante? Porque na hora difícil, no evento, todo mundo diz que vai cooperar, mas ninguém na hora do pau coopera. Só que na hora que ele desce, olha, dá uma olhadinha na janela, ele vê o oleiro sozinho, trabalhando no barro, sendo que era para o auxiliar ajudar a rodar embaixo, para o oleiro fazer o barro em cima. Mas em vez de o auxiliar estar lá, ajudar a rodar embaixo e fazer a mão do oleiro, fazer o vaso em cima, diz que o oleiro estava sozinho, rodando com o pé embaixo e com a mão no barro em cima. Não entendi, pregador, vou simplificar para você. Se tem pessoa que não quer te ajudar e deixar Deus usar ele para te honrar, se ele não quer abrir o olho para dizer que é Deus que está falando com ele, para abrir a porta para você, Deus já está dizendo aqui já, e me trouxe de Santo Antônio de Jesus para aplicar para você. Se ele não te ajudar, eu vou me levantar do trono e eu vou te ajudar. Deus vai te ajudar. Deus vai lá, Deus vai alabaxe, uribicaba. Deus vai te ajudar. Deus vai. Só que o oleiro diz que ele está com a mão. Aí Jeremias disse: mas o vaso quebrou. Aonde? Aonde que o vaso quebrou? Aonde que o vaso quebrou? Mas não saiu da mão do oleiro. Eita, eu estou sentindo um negócio diferente aqui.
Ela basura, sai. Só que o original não é quebrou não. Porque para quebrar tem que estar duro. E para estar duro já tem que ir pro fogo e sair vaso. Só que no meio da roda não é vaso, ainda é barro para virar vaso. Então se ainda é barro e para virar vaso, então no original não é quebrar, porque ele tá mole, então ele se desfez. Quer dizer que quando ele se desfez, significa que ele saiu, escorregou, deslizou, se derreteu, não aguentou e tentou sair, mas a mão do oleiro estava lá e disse: volta pro lugar. Eita, ninguém entendeu. Eita, pregador mandou, ninguém entendeu não. Sabe o que Deus está dizendo? A obra ainda não terminou. Parece que está perdido, mas que está fora no lugar antes que termine o ano. Vai voltar pro lugar antes. Eita, lava cheia. Antes que termine, levanta a mão direita, que lá vai a palavra. Recebe quem quer. Antes que termine o ano, o que saiu do lugar, Deus vai botar no lugar. A lava cheia. Meu Deus. Quem está ouvindo a voz de Deus, diga aleluia. Deus está falando comigo também. A espada é de 2 gumes, irmão. Enquanto o pau está quebrando lá, eu estou recebendo meu cá também. Ó, quem me ouve, diga glória a Deus. Quem está gostando, diga aleluia. Eita Deus bom. Deus usa um vaso da forma que Ele que quer, irmão. Esse negócio, irmão, de ficar sério demais. Eu sou pregador itinerante. Eu tenho toda a glória. Eu conheço todos os vernáculos. Quer dizer que crente não pode dar risada, não é? Quer dizer que crente não pode se divertir, não é? Isso aí é religiosidade, meu irmão. Não pode mais estar dentro de casa, andando e pulando e rodando, que é carne. É melhor estar pulando dentro de casa do que estar do lado da vizinha falando mal do irmão. É melhor tomar a pai. Eita Deus que fala. Eita Deus que fala. Fica vendo. Aí diz que quando ele coloca a mão, só que o vaso, quer dizer, só que o barro, quando vem, irmão, de lá do pântano, diz que ele vem com algumas remessas de pedra. E às vezes, na hora que o vaso está sendo formado, diz que essas pedras arranham a mão do vaso. As pedras ferem a mão do vaso. As pedras fazem a mão do oleiro sangrar. As pedras no barro faz a mão do oleiro ficar toda marcada. Mas a mão do oleiro ainda não sai na mão do vaso. Você cai, se afasta, mas Deus te sustenta e você vem para a casa de Deus. Você peca todo dia, mas você vem dizendo: Deus, me arrepende mais uma vez. Nós pecamos todo dia. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado já está pecando. Porque nós somos todos imperfeitos. E sabe qual é? A raiva do diabo é que ele deu um deslize só e Deus cortou ele no meio e jogou ele no inferno. E quando você cai, quando você peca, você diz: Deus, eu estou voltando para a tua presença. E Deus diz: volta para o santo lugar. Volta para o santo lugar. Volta para o santo lugar. Aí você
entra no lugar santo, você desvia um pouquinho e você volta para o átrio. Aí você se arrepende e você volta para o santo. A raiva do diabo é que todo dia você peca, mas Deus está com a mão sobre a sua vida. Você pensa em desviar, mas Deus está com a mão na sua vida. Você pensa em soltar os cachorros, mas Deus está na sua vida, porque você é imperfeito. E sabe qual é o maior pecado? É quando o crente religioso não vê o outro crente todo dia no culto. Aí quando vê, diz logo, desviou. Não é mais crente. Quando passa na direção de outro crente, em vez de passar na mesma direção e dar paz do Senhor, ele tem o prazer de cortar o lugar para não bater frente a frente com a pessoa. Deus ainda é Deus que entende que o vaso é imperfeito. E o povo não entendeu que a gente está vivendo o ministério da graça. Não é, meu irmão, o ministério da lei não, que é olho por olho e dente por dente, não. Onde os discípulos disseram: Senhor, como é que eu faço para herdar o reino de Deus? Ele diz: perdoa teu irmão. Aí ele diz: mas se ele pecar contra mim, é assim mesmo, perdoa 70 vezes 7. Mas se ele me ferir, perdoa. Mas só quem pode julgar o homem é Deus, diz a Bíblia. E disse: se porventura você ser julgado, a pessoa tem que primeiro tirar a trava do olho primeiro, para julgar a tua vida. Não importa a tua vida, não importa como você vem adorar, não importa como você está, o importante é que você está na presença daquele que te dá vitória, daquele que te livra todo dia. Só que depois que o vaso é pronto na mão do oleiro, é agora que o negócio fica gostoso. Aí o vaso diz: acabou. O oleiro diz: oxe, meu filho, eu te disse que eu só comecei. Aí ele, irmão, o texto vai dizer que ele pega o vaso já pronto, e o vaso não sabe, mas ele vai para a fornalha. O vaso vai para a fornalha. Porque o vaso só é vaso, não é no templo, é no fogo. O vaso é vaso, não é na hora que você está no templo, é quando você está no dia a dia. É aí que a prova bate na tua porta, o fogo tentando te queimar e você dizendo: eu não desvio porque eu sou vaso, eu já saí e continuo na mão do oleiro. A prova batendo e você dizendo: ainda não saio e não deslizo porque eu já sou vaso. Estou no fogo, mas Deus ainda toca a mão sobre mim. Sabe o que Deus está dizendo? Que essa prova aí é Deus te provando no fogo, que essa tempestade aí é Deus te testando no fogo, mas Deus está te dizendo: mas no fogo você não está só, mas no fogo você não está sozinho, Deus está contigo. Só que depois que o vaso ele é formado, ele vai ser um vaso chamado. Só que quando ele é chamado, aquele que já é chamado não aceita. Aquele que é chamado não quer aceitar. Porque só ele quer aparecer, só ele quer ser vaso. Só ele quer profetizar. Só ele quer falar. Só ele quer oportunidade. Deus só opera se ele falar. Deus só opera se ele pregar.
Deus só opera se Ele pega no microfone. Você já percebeu que tem algumas pessoas que quando está aí sentado como você, o manto não desce, a mão não levanta, não fala em mistério, mas quando pega no microfone e a oportunidade é dele, o mistério desce, a revelação desce, o mistério é com ele. Esse negócio eu não acredito. Da mesma forma que Deus usa ele, ele também vai te usar. Eita, meu Deus. Deus chega para Ananias e diz: Ananias, vai, porque esse é um vaso escolhido. Ananias diz: quem é, Senhor, que tu escolheu dessa vez? Quando ele falou Saulo, ele diz: misericórdia. Esse homem aí, matador, sanguinário, não terminou nem de prender as famílias, os meninos e os velhos, já está vindo de Damasco para tentar nos afligir. Ele diz: mas é esse que eu escolhi. Sabe por quê? Porque igreja é onde só tem lugar de coisa ruim. Pregador, que isso? Na igreja só tem lugar de quem não presta. Quer ver? Tem pessoa que era cachaceiro, não é mais. Tem pessoa que era do tráfico, não é mais. Cadê você? Tem pessoa que vivia aí nas festas, na balada, não aguentava ver uma latinha que queria descer na boca da garrafa, meu pastor Marco. Não aguentava ver um homem casado passar, ver aliança no dedo e dizer: isso aí eu vou tomar, esse aí vai ser meu. Hein, varão, quando tu era no mundo, não aguentava meus amigos te convidar e dizer: vamos lá reguear, eu vou pegar todas. Aí Deus disse: eu vou lá no pântano, vou pegar ele de lá de dentro, vou colocar no vento, vou limpar ele e ele vai ser tema. Eita, meu Deus, você foi chamado. Só que vai dizer, meu Deus, que o vaso, ele para ser testado depois que saía do fogo, ele não era logo para ser vendido não, pastor Marconi. O oleiro pegava o ferrinho e batia na boca do vaso. Quem me ouve, diga amém. O vaso saiu do fogo. O oleiro olhou para o vaso e disse: estou com dúvida. Quero ver se está pronto. Quero ver se eu posso derramar água. Quero ver se eu posso encher. E como é que o oleiro percebe que o oleiro, que o vaso ainda está pronto? Ele pega o ferro e continua batendo na boca do vaso. Continua batendo na boca do vaso. Continua batendo na boca do vaso. E como é que sabe que o vaso está pronto? É porque depois que sai do fogo, que bate na boca do vaso, o vaso começa a fazer zoada de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro. Ele surebaçai, urebasi que mendex bará. Tem gente que já pegou aí, eu tô vendo pastor Marconi, aqui já pegou, para pastor aqui já pegou, pastor Marcos já pegou, o pregador Manuel Costa já pegou. E como é que fazia? E sabia que o vaso não estava pronto? É que quando batia na boca do vaso, ele botava o ouvido na boca do vaso e percebia que não estava fazendo zoada. Mas quando ele batia e fazia zoada, ele disse: bate e fez, tá pronto, tá pronto.
Sabe como é que sabe que você está pronto? É que quando está difícil você está dizendo: eu não largo Deus. É que quando está te perseguindo você está dizendo: por mais que seja aquela igreja pequena, eu vou lá ainda. Sabe como é que você sabe que Deus ainda está com você? E você é vaso mesmo, independente da quantidade de gente. O importante é vir para a casa de Deus e adorar a Deus e engrandecer o nome do Senhor. Deus está dizendo: não olha para a quantidade, olha para a qualidade, porque eu vou te testar para saber se você está pronto. Ananias não aceita o vaso que está adorando. Só que o vaso conheceu muito. E conhecimento, às vezes, para quem não tem sabedoria, a pessoa fica doida. Aí Saulo começa a fazer um curso teológico com Gamaliel. Aí quando ele faz esse curso, ele diz: tem pessoa que está pregando errado. E aí? Eu vou matar. Não aguentava ver qualquer discípulo, de velho, criança, jovem. Ele pegava porque a teologia dele é o que valia. Só que Jesus estava pregando algo que ele não estava pregando e estava aceitando. Porque tem religiosos dizendo que só Deus é na casa dele, que só Deus desce no templo dele, e que às vezes rodar no mistério é carne. Pode até ser carne, mas eu tenho minhas opiniões. E qual a opinião? É melhor da terra aqui do que tá dançando na boca da garrafa. É melhor tá ouvindo a voz de Deus aqui do que tá lá fora. Por quê? Porque sabe que se a prova não te matar, Deus vai exaltar o teu nome. Mas se porventura você morrer na prova, tem um lugar preparado para você, que Deus já tá vindo te buscar, para dizer: teu negócio é aqui em cima, meu. Tu tá na terra, mas você não é da terra. TV Shalom.